Fala galera, mais um vídeo da Informetal. Hoje eu vou fazer um top de os estilos de filme de terror. Um top 7 aí de alguns estilos para vocês terem uma noção de como que o terror é dividido. Então, bora saber mais um pouquinho? Roda a vinheta. Pessoal, aqui é o Léo Metaller, mais um vídeo no canal e hoje eu vou falar de 7 estilos de filme de terror, para vocês terem uma noção que o terror não é só não tem só um jeito de fazer terror, tem várias maneiras de fazer terror e o terror, assim como outros estilos, também tem suas subdivisões. Então, sem muitas delongas, vamos começar já e vamos falar um pouquinho de cada estilo e eu vou dar um filme como referência para vocês tentarem entender que estilo é esse, né? Então vamos começar com o estilo Found Footage. O Found Footage é um estilo de gravar filme de terror, onde normalmente é encontrado uma fita e nessa fita ali tem um desenvolvimento de alguma coisa que aconteceu, né? E aí você vai ter ali toda uma história em cima disso. Então um filme que ficou muito conhecido nesse estilo é o Atividade Paranormal. Mas, como eu vou citar para cada um dos estilos um filme meu como referência, eu vou citar um filme de 2011 que se chama Fenômenos Paranormais. Esse filme em inglês, o nome dele é Grave Encounters. Então ele tem bem a pegada do que é o Found Footage. Você quer saber o que é um Found Footage? Assiste Fenômenos Paranormais de 2011. Continuando, outro estilo, outra vertente do terror, que também muita gente não sabe, às vezes a pessoa assiste o filme e nem sabe do que se trata, é a vertente folk. O que seria o folk? O folk são filmes que normalmente têm uma pegada anos 70, não precisa ser necessariamente anos 70, mas tem aquela questão ali de bruxaria, né, de culto a satanismo, entre outros rituais pagãos, entre outras coisas. E todos esses elementos fazem aí o filme, né, ser considerado folk. Dentre alguns que eu posso citar aqui, um que eu assisti que eu gostei muito é o Antrum. Tem também um filme muito famoso, né, nos anos 70, que é o Estigma de Satanás, que é um filme de 1971, tem todos esses elementos, né, pode ser considerado um clássico, inclusive, do folk, para quem gosta desse gênero. E um bem famoso, né? Um filme bem famoso para o pessoal que não está assim, ambientado a esse estilo e quer saber, né, o que filmes mais recentes seria de folk. É o filme A Bruxa, né? The Witch, que é um filme também bem conhecido e que reúne ali todos os elementos desse estilo. Uma informação que eu esqueci de passar, né? A Bruxa é de 2015. É um filme relativamente novo, né? Então, se você não assistiu ainda, eu recomendo muito. O diretor é um diretor novo, um diretor que está começando aí uma carreira no cinema muito promissora e vale a pena assistir esse filme. Agora, continuando, vamos falar do terceiro estilo, né? Dentro aí do terror, que é o estilo trash. O estilo trash, ele é conhecido por ser engraçado, né? Então, normalmente os filmes de trash, você tem ali um susto ou outro, mas assim, você dá mais risada, né, do que você se assusta com alguma coisa. Entre alguns dos filmes mais famosos, a gente tem o Fome Animal, que é o filme do Peter Jackson, sim, o diretor do Senhor dos Anéis. Ele começou lá fazendo trecheira, né? Começou fazendo trash. Tem os filmes do Aragão aqui no Brasil, né? O Aragão é um diretor de cinema que dizem que tem sido aí como se fosse o sucessor do Zé do Caixão, e ele tem feito filmes bem interessantes. Então ele fez A Mata Negra, que eu já falei aqui no canal, ele fez Mangue Negro, né? Entre outros filmes. Vale a pena, o cara faz um trabalho de maquiagem muito interessante, é trecheira assim para dar muita risada e bem interessante mesmo. E se eu for citar um filme agora como a referência, né, para que vocês entendam, né, o que seria o trash, é o Street Trash, que é um filme americano dos anos 70, anos 80, que tem todos esses elementos,
né? Aqueles negócio assim nojento que sai da boca do cara quando ele tá morrendo e tudo mais. Então, a referência para mim é o Street Trash. O Street Trash é de 1987. Então, é um filme meio bem quase do final da década de 80 e que tem todos esses elementos. Os atores praticamente só fizeram esse filme e não fizeram uma continuação, tiveram uma continuação da carreira, mas é um filme que é considerado pelos fãs de terror um clássico. Continuando, mais um estilo de terror, vamos falar agora do terror psicológico, né? O terror psicológico também é uma vertente de terror, que é aquele terror que ele vai criando um clima ao longo dos atos, né? Primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, até ter um desfecho no final. Ou às vezes tem alguma coisa no meio do filme. Um filme que eu posso dizer para vocês que é ali o filme que pode representar bem, né, esse estilo é o Fragmentado. Fragmentado é um filme de 2016, bem interessante, representa bem esse estilo de filme que eu comentei. Continuando, terror sobrenatural. O que seria essa vertente terror sobrenatural? É aquela vertente onde o diretor dá ênfase para coisas assim do sobrenatural, coisas assim fantásticas, coisas envolvendo espíritos, né? Então a gente tem o próprio Sobrenatural, né, do James Wan, também que tem uma franquia famosa, o mesmo diretor que fez aquela outra linha de filmes de Invocação do Mal. E temos aí o filme A Entidade, que tem a Entidade 1, a Entidade 2, é um filme bem relacionado a esse estilo, espíritos, aquela coisa assim que envolve o fantástico. Normalmente esses filmes são filmes bem assustadores. E eu acho que de todos os estilos é o estilo que mais provoca sustos, né? Porque ele pode ser tanto um terror mais na cara, como um terror mais sutil. Então, terror sobrenatural é mais uma vertente aí das que eu ia citar. A Entidade é um filme de 2012. Então, se você não assistiu o filme ainda, assiste, é muito bom. Depois tem a continuação, a Entidade 2, é dentro desse estilo que eu acabei de falar. Continuando, mais um estilo, e esse é um dos mais famosos, né, dentro do terror, que é o slasher. Slasher, inclusive, que já teve até uma série na Netflix, né, muito boa por sinal. Mas vamos deixar as séries um pouquinho de lado, vamos falar dos filmes, né? Qual que é um dos filmes mais famosos de slasher que a gente conhece? Obviamente, Sexta-feira 13. Sexta-feira 13 de 1980 foi um filme que deu o boom dos slashers. Um pouco antes dele tem Halloween também, o Halloween do Mike Myers. O próprio filme do Fred Krueger, né, A Hora do Pesadelo, também é considerado slasher, entre muitos e muitos outros, né? O próprio Pânico, né, que reinventou o estilo, né, nos anos 90 e por aí vai. Então o slasher é sempre assim, é um assassino, é normalmente um cara com uma máscara, né? Pode também ser sem máscara, pode ser algum outro tipo de entidade, e esse assassino vai ali pegando um a um, matando as pessoas um a um, né? Esse é o estilo slasher. O filme que eu dou de destaque para esse gênero, para mim, é o Sexta-feira 13. É a minha franquia preferida, é o filme que eu gosto mais, que tem várias sequências. Agora, recentemente, estão até falando em fazer uma série, né? Que seria The Crystal Lake, né? Tem até já aí um burburinho aí. A atriz que fez o primeiro filme lá estava conversando com um diretor e tudo mais. Então pode sair essa série, né, do Sexta-feira 13, que vai ser muito legal aí para os fãs. Outro estilo, né, para a gente completar, né, esses 7 estilos que eu resolvi comentar hoje aqui, é o Exploitation. Né? O Exploitation, o que é o Exploitation? O Exploitation, ele é um estilo que ele vai muito para violência extrema, namora ali com trash, tem algumas cenas bem trash, mas ele tem uma característica especial, uma questão de violência, uma violência contra a mulher, uma violência assim no sentido de mostrar nudez, assim, ele explora muito a nudez. Então, o cinema italiano ficou muito famoso por causa desse tipo de filme. Tanto que a maioria dos clássicos de cinema terror exploitation é de filmes italianos. Eu vou citar, né, alguns filmes aqui de exploitation. Um que eu posso destacar, assim, colocar como um destaque, né, é o I Drink Your Blood. Esse filme é muito, muito exploitation. Temos também o Holocaust, Cannibal Holocaust, também, que é um filme
bem exploitation. E um mais recente, se a gente colocar assim dos mais recentes, eu poderia colocar o filme... Um que eu poderia colocar como exploitation dos mais recentes é a sequência, a franquia Doce Vingança. Esse filme não é novo, tem o antigo, só que ele foi repaginado, né, para os tempos atuais, e tem uma sequência aí de Doce Vingança 1, 2 e 3, né, que sempre mostra ali uma mulher sofrendo ali uma violência absurda e ela partindo para a vingança das pessoas que fizeram aquela violência com ela. O ano de 1971 deu vários filmes, filmes exploitation, né? A Drink Your Blood, de 1971, e também tem um bem conhecido, um filme italiano que chama O Ventre Negro da Tarântula, também pode ser considerado exploitation. Cenas assim que do nada mostra ali uma mulher ali nua, ou alguma cena que o assassino está matando a mulher e mostra ela alguma parte do corpo, então você vê que ele tem um apelo em relação a isso. Não quer dizer que filmes assim são ruins, alguns são bons, outros são muito ruins e partem só para apelação. Eu não podia deixar de falar de um oitavo estilo. Eu falei que eu ia fazer um top 7, mas eu sempre lembro de alguma coisa e não tem como deixar de falar. E esse estilo é o estilo teenager, né? Terror de adolescente. Então, é o que mais tem hoje em dia, né? Mas um que eu posso dizer assim que me veio aqui à cabeça é um filme de 2017, A Morte Te Dá Parabéns. Esse é um dos filmes assim de terror adolescente que eu mais gostei. Tem muita porcaria, tem muito filme enlatado americano que você assiste e fala, nossa, como que os caras fizeram isso? Uns filmes assim bem bobinhos, mas A Morte Te Dá Parabéns de 2017 é muito bom. Ele teve até uma continuação, por ter tido uma boa receptividade, ele teve até uma continuação. Então, eu acho que a gente também não pode generalizar, né? Achar que todo tipo de filme assim é ruim. Voltando só uma questão sobre o found footage, eu falei o Atividade Paranormal, eu citei o Grave Encounters, o REC também é bem found footage, e eu posso considerar também, acredito que daria pra gente considerar também a Bruxa de Blair, a Bruxa de Blair também um filme da categoria found footage. Bom, galera, então por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. E se você não tá legal, vem pro The Informetal. Valeu, galera!